Alô? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Essa noite nós teremos o prazer, da palestra do nosso irmão Orlando, do Centro Espírita Chico Xavier. E antes de passar a palavra para ele, eu gostaria só de convidá-los, porque na nossa rede de cinemas daqui de Bauru, nos 2 shoppings e mais lá no Alameda, está sendo passado o filme Os Mensageiros. Então, todos que puderem assistir, é uma oportunidade de aprendizado, Mesmo que tenha lido já o livro, é interessante ver o filme, porque está bem já condensado, Então, tem bastante horários e todos estão convidados. O período começou ontem, as filmagens, e vai até o dia 31. Então, são poucos dias, para que vocês possam assistir o filme, tá bom? Então, vamos agora elevar o nosso pensamento ao Pai, pedindo aos bons espíritos a assistência necessária à palestra e aos passos que serão ministrados na noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, no corpo e no espírito. Assim seja. Seu Orlando. Não vai precisar? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Boa noite aos amigos também que irão nos assistir pelas redes sociais. Boa noite, obrigado pela audiência. Como vocês estão? Tudo bem? Cada vez melhor? Com certeza, Hoje, como a dona Neuza falou, meu nome é Orlando Dias, eu trabalho no Centro Espírita Chico Xavier e também colaboro no Vicente de Paulo. A gente faz uma parte de uma equipe que faz alguns cursos lá também, tá bom? Hoje nós vamos conversar no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. É uma das partes que mais gosto em relação ao Evangelho, porque fala bem o que nós devemos fazer para seguir esse caminho do progresso, o caminho do bem viver, e fala sobre como nós devemos nos portar diante das situações da vida, sem desespero, sabendo o porquê que acontece tantas situações nas nossas vidas, mas principalmente como nós devemos encarar essas situações, tá? A primeira parte desse tema, que fala o homem de bem, diz assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e de caridade, com sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre os seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez mal às pessoas, ou se fez todo o bem que podia, se ninguém tem de reclamar dele, ou se fez ao bem tudo o que queria que fizesse com ele. Quando a gente fala em relação a essa primeira parte, se a gente fizer uma reflexão, será que a gente fez tudo o que podia para ajudar alguém? Principalmente
aqueles que estão próximos à nossa família? Será que a gente deu o máximo? Será que usamos a lei da justiça? Será que somos justos? Será que a gente pratica a lei da caridade ao pé da letra? Na verdade, quando a gente fala assim, poxa vida, se for seguir tudo isso daí, eu nem encarno mais, né? Cheguei à perfeição. Mas o que nós devemos entender é que mesmo com as nossas falhas, mesmo caindo e levantando, o mais importante é a gente saber aonde nós queremos chegar. Isso é o mais importante. Nós estamos aqui nesse plano terreno, nesse plano fenomênico, e nós vamos falhar várias vezes. Nós vamos ter falhas. Mas o importante é refletir, falar, peraí, eu errei, vou corrigir e começar de novo. Quando fala se a gente fez algo mal a alguém, ou se fez todo o bem que podia. Isso é o mais importante, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não faço mal a ninguém, então eu não vou passar no umbral, vou direto para as colônias, direto para as cidades espirituais. Mas não é bem assim, porque você não vai ser cobrado só pelo mal que não fez, você vai ser cobrado pelo bem que deixou de fazer. Isso é o mais importante. Vou contar uma história. Tem um vídeo da FEB no YouTube chamado Sonho de Eurípides Barçanufo. Conta-se que uma vez Eurípides Barçanufo, antes de ele despertar para a caridade, de ser o apóstolo da caridade, ele estava dormindo e de repente desdobrou. Foi percebendo que ele estava vomitando, o corpo subindo, como se fosse amparado por uma mão divina. E viu que foi deixando assim o planeta, foi subindo, e chegou num lugar lindo, cheio de grama, flores, e ele começou a caminhar. Nisso que ele começou a caminhar, ele viu uma luz muito grande embaixo de uma árvore. Uma luz muito grande, muito forte. E ele foi se aproximando. E nisso que ele foi se aproximando, viu que tinha uma figura humana, um formato de uma pessoa, sentada, de cabeça baixa, mas que reluzia uma luz muito forte. E foi se aproximando até que quando ele percebeu quem era, o próprio Cristo, sentado num tronco de árvore, de cabeça baixa. E ele foi se aproximando, nisso o mestre levantou a cabeça, e Eurípides percebeu que ele estava chorando. E aí ele se pôs a chorar também. Ele falou, mestre, por que choras? Nisso, o mestre levantou a cabeça e continuou chorando em silêncio. Aí Eurípides fez uma pergunta, mestre, você chora pelos descrentes do mundo? E aí ele olha bem nos olhos do Eurípides e fala, não, meu filho, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho e não colocam em prática. Nisso, ele começou a chorar também, mais forte ainda, e começou a perceber que ele não tinha feito nada. Nisso ele voltou para o corpo, e aí, isso já era de madrugada, ele juntou tudo que ele tinha de mantimento, e naquela mesma madrugada, ele começou a fazer distribuição do que tinha para os andarilhos. E aí ele fez tanta caridade, como ele era farmacêutico, começou também a medicar de graça para aqueles que não tinham condições financeiras.
Então, a partir desse sonho, que ele começou a despertar, e aí se tornou o apóstolo da caridade. Então, quando a gente fala o homem de bem, é você ter um conhecimento da doutrina, ter um conhecimento do Evangelho, mas você saber, será que eu estou dando esse melhor? Será que eu estou fazendo o possível para fazer alguém feliz? Não é só a questão de você entregar uma marmita, uma cesta básica, mas mais do que isso, é você chegar, né? Às vezes uma pessoa está precisando da sua companhia, está precisando ouvir, né, uma palavra positiva, ou apenas que você escute o problema que ela está passando. E isso não custa nada. Continuando sobre o homem de bem, o homem de bem tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Quando fala tem fé na sua bondade, o que é fé? Cada um pode falar de alguma forma. Fé, eu posso dizer que, na minha percepção, acreditar naquilo que ainda não se vê, mas você tem certeza que existe. Então, você ter fé em Deus e em sua bondade, quando tudo na sua vida corre bem, é muito fácil. Mas você ter fé em Deus, quando tua vida está passando por algum problema, por alguma dificuldade, por alguma situação difícil, alguém doente, alguém da sua família doente, ou você, a condição financeira está com problema, você tem essa fé de acreditar que vai mudar, de acreditar que é só alguma coisa que você está passando, uma situação que você está passando, mas você vai superar? Mais do que isso, a pessoa que tem fé realmente, ela entende que se a espiritualidade permitiu que chegasse essa situação até você, é porque você tem algo a aprender com isso. Nada vem por acaso. Tudo vem porque houve um plantio e você está colhendo. Mas o mais importante é saber que essa bondade divina sempre está com a gente. Nós nunca estaremos desamparados. Nunca. Por mais que às vezes a situação está tão difícil e que você olha, às vezes você parece que está sozinho, mas você não está sozinho. O que você precisa é conectar-se, é você orar, você entender que isso que você está passando é temporário e que você vai sair muito mais fortalecido do que quando você entrou nessa situação. Nada é por acaso. Então, ter fé em Deus não é só ter fé no momento em que você está bem, mas ter fé nas dificuldades. E você saber que os bens materiais são também temporários. Tudo isso que você possui, tudo aquilo que você possui. Peguei no cabo aqui. Então, muito mais do que isso, a gente fala, é você ter a sensibilidade de que o que você está passando é temporário, que você vai aprender algo com isso, que vai te fortalecer. E você saber que os bens materiais são necessários para a nossa vida? São ou não são? São. Precisamos de dinheiro, por quê? Vivemos nesse mundo em que o dinheiro é necessário. É bom ter conforto? É ótimo, merecemos também. Mas não é o final de tudo. Não é o final, é o objetivo final. Então, é o entender que existem os bens materiais estão abaixo dos bens espirituais. Imagine você, agora, com seus bens,
em que tudo que você possui, daqui 100 anos, nós não estaremos mais aqui. Mesmo que a nossa média de idade aqui está de 20 anos. Nós sabemos que uma hora vai passar em que tudo aquilo que a gente teve, que a gente construiu, vai passar um tempo, vai ficar para quem? Para os nossos filhos, depois os netos. Você já reparou para pensar que o seu filho vai lembrar de você? Seus netos também vão lembrar de você, por um tempo. Depois você vai ficar num porta-retrato no painel. Você vai ficar numa lembrança. E depois de um tempo, a casa que você teve, que foi para o seu neto, para o seu filho, depois para o seu neto, vai ser vendida. Nem mais vai ficar na sua família. E que aquilo, tudo que você trabalhou, que você lutou, que você se apegou, não vai mais ser seu, nem da sua família. Já pararam para pensar isso? Que você às vezes se apega, você trabalha, você luta, você com uma única finalidade, a matéria. Diferente de quando você pensa no espírito. Por que eu falo isso? Por que a diferença da questão espiritual? A pessoa que trabalha por dinheiro, ela trabalha apenas por dinheiro. Ela vende o seu tempo por dinheiro. Agora, a pessoa que tem a mesma profissão, mas trabalha por amor, pelo que é espiritual, ele doa esse tempo para fazer alguém melhor, alguém feliz, e é remunerado por isso. Quando a pessoa faz por amor, ela não faz de uma forma mecânica. Ela se torna referência naquilo que faz. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que todo tipo de trabalho que nós temos nesse mundo parte do fato que você tem que servir. Qualquer trabalho é um serviço. E é o ato de você servir. Se você é um empresário, você vende um produto, é para alguém. Então é para servir alguém. Se você trabalha de advogado ou contador, você tem que servir, prestar serviço para alguém. Se você trabalha como doméstica ou como pintor, você está prestando um serviço para alguém. Então, todo tipo de serviço, de trabalho, é um serviço. É um ato de servir. E como você vive dessa forma? Como você olha esse seu trabalho? A sua vida? Será que você faz com amor? Será que você faz com todo o amor do mundo, com dedicação? É isso que faz o diferencial entre um bom profissional e uma pessoa que apenas faz por dinheiro. E vamos olhar numa questão muito maior, que é a questão da sua vida em família. Será que você faz tudo por amor ou você faz por obrigação? Essa é uma questão também que a gente fala do homem de bem. A partir do momento que você começa a valorizar cada situação na tua vida, as coisas mudam. Por quê? Porque você começa a valorizar um café da manhã da sua família. Você valoriza o almoço com a sua família. Você começa a valorizar a presença com a sua família. Tem uma frase de Chico que fala assim: você realmente só entende que amou quando a pessoa já não está mais, que não amou o suficiente, que quando a pessoa já não está mais perto de você. Que você não amou o suficiente. Então, começa a valorizar cada situação, cada minuto que você tem do seu lado, do lado das pessoas, da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, do seu neto. Valoriza cada minuto, cada segundo. Porque depois não estarão mais aqui.
Então, quando você começa a entender dessa forma, você já não vai viver de uma forma mais mecânica, porque você está valorizando. Tem uma frase que eu gosto muito de falar que diz assim, que Deus mora nos detalhes. Deus mora em todos os detalhes. E às vezes as pessoas não percebem isso. Esperam sempre ocasiões especiais acontecerem para você dar valor na sua vida. Mas esquece que às vezes um café da manhã é especial. Às vezes as pessoas esperam, compram aquele jogo de jantar lindo, aqueles panos de prato lindo, tudo, e esperam lá um momento especial. Aí a pessoa morre e o negócio ficou lá para os outros, né? Então põe o melhor toalha. Quando você for arrumar sua cama, arrume, coloque o melhor lençol. Quando você for fazer o almoço da sua família, faça o melhor, como se fosse o último, como se fosse a última ceia. Quando você estiver sozinho, tiver que cozinhar para você sozinho mesmo, faça o melhor também. Faça como um banquete, porque você está valorizando a tua vida também. Sabe quando as coisas mudam? Quando você começa a mudar a sua percepção. O ato de servir, que eu falei, o ato de você dar o melhor para aqueles que estão com você, você começa a entender, quando você entende que a sua vida e a dele está ligada. Que a minha vida e a dela está ligada, a minha vida e a dona Neuza está ligada, e ligada com a cada um de vocês. Eu não posso ser feliz plenamente se eu saber que um de vocês não está feliz, ou vice-versa. Por quê? Porque nós temos origem da mesma vida. Nós somos filhos de quem? De Deus. Todos somos. E o nosso irmão mais velho veio, não falou, não escreveu nada, apenas praticou. E em cada situação, quando ele curava as pessoas, ele falava: a tua fé te curou. Mas ele via o amor de Deus, a vida de Deus em cada um. Então, quando você começa a ver que o outro também é filho de Deus, se torna mais fácil você servir. Quer ver? Olhe para o lado, para quem está perto de você, bem nos olhos, e fala: você é vida de Deus. Pode falar. Você é vida de Deus. Olhe nos olhos e fale: você é vida de Deus. O que você começa a perceber? Que nós somos uma energia só. E quando você começa a emanar amor para o outro, esse amor, ele brota muito mais dentro de nós. É esse sentimento que, quando nós fazemos um trabalho de caridade, em que você está servindo, e brota esse amor de dentro, muito maior. Então, aquele que pratica a caridade, que vive a caridade, se beneficia muito mais do que aquele que está recebendo. Quem assistiu o filme Nosso Lar? Alguém aí já foi no cinema? A Marina, também mandou duas. E nós assistimos ontem também à noite. Não vou dar spoiler, não vou estragar. Fazer que nem quando em 96, 97, eu fui assistir Titanic. Aí eu fui pegar a segunda sessão. Aí fui pegar, ainda estou aprendendo com esse negócio. Estava na segunda sessão. Aí passou um povo lá que tinha saído da primeira sessão e gritaram: ele morre no final.
Pô, sacanagem, né? Então não vou dar esse spoiler. Mas assistam. Por quê? Vocês vão entender a questão de uma vida ligada na outra. E principalmente o sentido de missão. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui a passeio. Ninguém está aqui porque veio passear. Todo mundo aqui vem por um motivo, por uma missão. Então, faça uma reflexão. Aproveitar que estamos no começo do ano, porque muitas vezes as pessoas fazem metas para o ano inteiro. No começo de janeiro começa a fazer as metas. Mas as metas que as pessoas colocam é trocar de carro, fazer uma viagem, reformar a casa. Mas não vejo uma meta, olha, vou fazer o ESG, vou fazer o COEM, vou ver se o centro está precisando de alguém para ajudar, vou ler 12 livros, vou ler o Pentateuco, vou fazer o Evangelho no lar. As pessoas visam o que é material. E a parte espiritual, não. E daqui a pouco você parte para o plano espiritual, e o que você aproveitou? O que você aprendeu? Nada. Porque é isso que nós vamos levar. Tudo isso que você está planejando, o seu carro, a sua casa, vai ficar. Então, essa reflexão, não perca mais tempo. Não perca mais tempo. Aproveita cada segundo do seu dia para ver a vida de uma outra forma. O homem possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal pelo bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é pensar nos outros antes de pensar em si e de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e perdas de toda a ação generosa. Quando você fala satisfação de servir, satisfação de enxugar lágrimas dos outros, satisfação de você ouvir, como eu falei agora há pouco, quem presta esse serviço de caridade é o maior beneficiado. Vamos olhar um exemplo. Quem trabalha nessa casa? Vamos a dona Neuza, a nossa querida Neuza, a Marina, o Henrique. Tem mais gente aí que trabalha, bastante gente. Vocês recebem salário para vir aqui? Alguém recebe um salário? Só bônus hora? Bônus hora. Todos trabalham com um intuito. Amor. Trabalha por amor. Quantos anos trabalhando por amor? Então a gente fala, qual é a alegria? Ver uma pessoa mudando a vida. Ver uma pessoa que entrou de um jeito, saindo bem melhor. Quantas vezes a gente lá no Chico, às vezes a gente no atendimento fraterno ou depois de um passe, a pessoa fala assim, graças a você, eu não vou me matar hoje. Ou quando a gente entrega uma cesta, nós temos 200 assistidos todo mês, e a pessoa, graças a você, eu tenho o que comer hoje. Então, quando você começa a perceber que a alegria verdadeira, como diz Hamed no livro Os Prazeres da Alma, a alegria verdadeira é aquela que você faz para os outros sem intenção material. Mas é aquela alegria que você vê um outro melhorar, um outro mais feliz. E aí você começa a se preocupar mais com o outro do que o benefício que você tem a você mesmo. Por quê? Não pense que a minha vida, a vida da dona Neuza, do Henrique, da Marina, da nossa querida lá, é um mar de rosas. Não pense que nós não temos problemas.
A diferença é que quando nós estamos trabalhando para um bem maior, eu vejo que tem pessoas que o meu problema perto do dela é muito pequenininho. E ela enfrenta com toda a coragem do mundo. Então, eu ganho em lição, em aprendizado. Quando eu vejo que a pessoa, com o problema que ela tem, ela está lutando sem desistir. Então, quando você começar a ver, fazer essa reflexão, de que você pode fazer mais com um pouco, você vê a sua utilidade aqui no mundo. Não tem ódio nem rancor. O homem de bem não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. Não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado, como ele próprio houver perdoado. Não pensem que as pessoas, no caso, que vêm ao nosso encontro, não vêm também por mérito nosso. Existe uma lei mental chamada semelhante atrai semelhante. Então você vai atrair pessoas com os mesmos interesses que você. Você vai atrair pessoas que precisam passar na sua vida para poder fazer com que você te cutuque. Bora? Vamos? Eu converso com um amigo meu que trabalha comigo, e ele chegou e falou: Orlando, se olhar bem, até os obsessores fazem bem para nós. Por quê? Perguntei para ele. Porque eles ensinam a gente a melhorar. Como é que a gente atrai os obsessores? Através do nosso padrão vibratório. E se a gente atraiu, porque o nosso padrão está muito ruim, então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que melhorar. Então eles empurram a gente para frente. Então, para a gente entender que as pessoas que às vezes nos magoam, na verdade elas querem dizer algo para a gente. Mais uma vez eu falo, se a espiritualidade permitiu, foi porque a gente precisa passar. O fato de perdoar, às vezes a gente fala assim, é um pouco mais difícil? Exige mais trabalho? Exige mais trabalho. Mas começa a entender que a pessoa que às vezes te prejudicou, no fundo precisava te passar alguma coisa. Eu sei que muitas vezes o perdão, você até perdoa a pessoa, mas não perdoa o fato. E é importante também perdoar o fato. Às vezes a gente não percebe. Eu vou contar uma história. Tem mais quantos minutos? Até às 10 horas? Nas religiões orientais, em algumas delas, existe um anjo que se manifesta de 33 formas para conduzir o homem à salvação. Chamam de Bodhisattva ou Kanzeon Bosatsu. É um anjo que manifesta de 33 formas para conduzir você a um progresso. Ele vem no formato de sogra, de cunhado, de cliente que não paga, de vizinho, de encarregado, de tudo aquilo que pega no teu pé, para que você caminhe. Então, quando você vê que a pessoa está pegando no seu pé, que a pessoa pode ter certeza, muda só o foco. Espera aí, eu preciso orar mais, eu preciso aprender mais. Porque se você começar a bater de frente, não vai resolver nada. Não vai resolver nada. Então a questão é melhorar. Quando eu vim de Santos, eu estou aqui fazem 24 anos. Eu vim para trabalhar numa empresa como supervisor de vendas. E o dono da empresa é super gente boa. Só que o filho dele sempre teve a gente teve alguns atritos. E tudo era um motivo de questionamento, de embates.
Eu falei, não é possível isso. Bom, aí alguém tem que mudar. Alguém tem que fazer alguma coisa. Então, se eu tenho um conhecimento, né, espiritual, então começo eu. Comecei a trazer ele na minha mente e a fazer uma oração para ele. A oração que eu fazia era assim: fulano, eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Eu fazia pelo menos umas 50 vezes por dia essa oração. Passou 3 meses, mudou da água para o vinho. Nos tornamos grandes amigos. Fiquei 14 anos na empresa. Então, quem mudou? Foi ele ou fui eu? Quem mudou? Fui eu. Porque eu parei de vê-lo como um inimigo, como um adversário, e passei a vê-lo como um amigo, como um irmão, desejando que a felicidade dele. E eu liberei. Seja feliz. Vai ser feliz. E isso é em todos os sentidos. Seja num relacionamento que não deu certo, seja num trabalho que não deu certo, em tudo. Seja feliz. Por quê? Quem é que sofre carregando a raiva, a mágoa, o rancor? Somos nós. Não é o outro. Muitas vezes o outro não está nem aí para você. E você que fica segurando, passando mal, enchendo o teu perispírito de sentimentos ruins. Então, a partir do momento que você libera, você se torna mais saudável também. O homem de bem também é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. Indulgência também é o não julgamento, misericórdia. Será que a gente não julga? Será que a gente não julga pela cor, pela condição social, pela opção sexual, pela questão de opção política? Será que em algum momento a gente não julga? Será que muitas vezes, às vezes a pessoa vem nos demonstrar de uma forma, um ponto de vista, e a gente já não vem com aquele nosso padrão arcaico de tantos anos atrás, e a gente não procura abrir a cabeça e mudar e aceitar? A indulgência, então, é você não julgar, mas você entender que cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, e respeitar. Então, quando você é indulgente com as fraquezas alheias, um exemplo, eu fiz uma palestra no SEAC um mês atrás sobre caridade com os criminosos. Às vezes a pessoa pode, é um tema polêmico. Como você pode ser caridoso com alguém que matou, roubou ou fez outras coisas, né? Você não está na primeira encarnação. Com certeza você já matou, você já roubou e fez coisas muito piores. Porque nós estamos em processo de amadurecimento espiritual. Então, nós não temos moral nenhuma para julgar ninguém. Nós não temos moral nenhuma. Abaixo de Jesus Cristo, todos são falhos. Todos são falhos. Outro dia, eu estava no Vicente Paulo e o palestrante estava iniciando uma conversa. Era uma palestra meio que pinga-fogo. E aí o senhorzinho lá estava meio assim, meio nervoso. E falando, mas como pode ser melhor? O mundo está desse jeito, ninguém confia mais em ninguém, não dá para confiar em ninguém.
começou a reclamar. E aí o palestrante explicando que estamos em fase, né, de crescimento, que vai melhorar, tal. E ele continuava retrucando. Até que o palestrante falou para ele assim: bem, o que você faz para esse mundo melhorar? Qual é a parte? O que você faz para melhorar o mundo em que vivemos? Será que a gente faz alguma coisa para mudar o mundo antes? Então a gente reclama, mas o que você faz de diferente? E muitas vezes a gente não percebe que a gente mais reclama, mais julga do que ama. E a gente deve se lembrar dessas palavras do Cristo: aquele que está sem pecado, que lhe atire a primeira pedra. Não se comprazem de procurar os defeitos alheios, nem colocá-los em evidência. Se a necessidade disso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. É aquela questão: elogiar em público. Se for para corrigir, que seja em particular. Sempre elogiando. Uma vez um senhor, eu não sei se eu contei aqui nessa história, uma vez um senhor de 75 anos procurou um palestrante para uma orientação. E ele chegou e falou assim: viu, eu quero vou me separar da minha velha. O senhor está com quantos anos? 75. Quantos anos de casado o senhor tem? 50. 50 anos de casado, o senhor está querendo se separar? Eu estou querendo me separar. Mas por quê? Ah, porque ela é isso, ela é brava, ela fica reclamando, tá. Então tá bom, vamos fazer o seguinte: daqui 3 meses eu vou estar voltando aqui. Vou fazer uma nova palestra. E a gente vai voltar a conversar. Mas antes disso eu queria que o senhor fizesse um exercício. Qual? O senhor tem caderno na sua casa? Tem. O senhor vai pegar então os cadernos, seu caderno, e o senhor vai procurar um elogio da sua velhinha e vai marcar nesse caderno todo dia um elogio, pelo menos um. Mas como assim? Um elogio, alguma qualidade. Então tá bom, mas como eu posso marcar assim? O que eu marco dela? Ela cozinha bem? O palestrante falou: nossa, maravilhosamente bem. Ela faz um frango com polenta maravilhoso, um frango com quiabo, pimentão recheado. Então marca: a minha velhinha cozinha bem. Ela é uma pessoa que limpa a casa? Nossa, até briga comigo. Se eu entrar com o pé lá onde ela tinha acabado de passar o pano, ela briga. Arruma a casa, tira o pó, arruma a minha roupa. Então marca também. E ela lava a sua roupa bem? Muito bem. Deixa a minha roupa cheirosa, separadinha no guarda-roupa, tudo dobradinho na gaveta, as cuecas, tudo. Então marca isso também. Então ele aprendeu. Passou 3 meses, o palestrante veio novamente na casa. Fez a palestra, o pessoal foi conversar com ele, e ele se aproximou do palestrante e falou: o senhor lembra de mim? Mas o palestrante às vezes não lembra das pessoas, né? As pessoas lembram do palestrante, às vezes a gente não lembra. É tanta gente que a gente conversa. E aí ele não lembrava. Aí ele falou: eu sou aquele senhor que queria separar da minha velha. Ah, já separou? Não, mas vim trazer um negócio para o senhor. Pegou da bolsa um caderno de 10 matérias, todo preenchido, cheio de elogios. E ele falou assim: eu percebi que a minha velha é o amor da minha vida. E eu quero, na outra encarnação, se possível, voltar com ela. O que mudou? Foi ele ou foi ela? Ele, porque ele parou de ver os defeitos e começou a pontuar o quê? As qualidades. Então a mudança na vida das pessoas percebe-se quando você começa a colocar mais foco na qualidade do que naquilo que falta. Observe mais o que é bom do que aquilo que está faltando. Então você começa, por uma outra lei,
que se chama acontece aquilo que se reconhece, você começa a viver de uma outra forma. Porque você não vai mais ficar reclamando. Você não vai mais falar em relação à toalha deixada molhada em cima da cama, ou o chinelo fora do lugar, ou a tampa da privada levantada. Você vai ver que tudo dá um jeito. O importante é você saber falar. Não é o que se fala, é como se fala. O homem de bem estuda as suas próprias imperfeições e trabalha para melhorar, sem cessar. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que nele há alguma coisa de melhor do que na véspera. Santo Agostinho, ele tinha o costume de, toda noite, fazer uma reflexão. O que eu posso melhorar? Será que eu posso melhorar? Fazer algo melhor no dia seguinte? Será que eu posso ser mais carinhoso? Será que eu posso falar mais eu te amo? Será que eu posso abraçar mais? Então você procura melhorar. Às vezes a gente leva a vida inteira carregando algumas coisas que a gente fala, poxa vida, aquele ditado que fala que pau que nasce torto, morre torto, e a pessoa não procura melhorar em nada. E o homem de bem, ele é justamente ao contrário. Ele vai, poxa vida, eu vivi 30 anos fazendo dessa forma, por que eu não posso mudar? Fazer que nem esse velhinho de 75 anos, que começou a mudar o ponto de vista dele com a esposa, depois de tanto tempo de casado. Todo tempo é tempo de mudança. Todo dia é dia de recomeçar. E para encerrar, o homem de bem, enfim, respeita seus semelhantes, a natureza, como gostaria que seus desejos fossem respeitados. Essa não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Como eu falei no comecinho da palestra, esse é um caminho que nós devemos seguir. Claro que a gente não vai atingir a perfeição numa vida só, mas você estando no caminho, sabendo o que precisa fazer, caindo, levantando, mas o mais importante, prosseguindo, indo em frente. Nenhuma ovelha ficará perdida. Nenhuma ovelha ficará perdida. Todo mundo vai chegar na evolução. Todo mundo está evoluindo. Todo mundo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nessa casa abençoada. Até a próxima. Muito obrigada, nós agradecemos, viu? Pode ser, tá? E agora eu convido a todos aqui. Pode. Eu convido a todos para que quiserem tomar o passe, para se dirigirem a outra sala, que nós vamos aplicar os passos, tá bom? Obrigada pela atenção.